Grazie e pace a tutti quanti, Graça e paz a todos. benvenuti nell'amore del Signore Bem-vindo no amor do Senhor. e vi benediciamo nel nome di Gesù per questo nuovo anno 2017 E vos abençoamos por esse novo ano de 2017 e che il Signore possa darvi quello che il vostro cuore desidera, e que o Senhor possa dar a vocês aquilo que o vosso coração deseja. che la sua grazia, la sua misericordia, le sue compassioni Que a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão siano sempre nella vostra vita, seja sempre na vossa vida, nella vita della vostra famiglia, na vida das suas famílias, dei vostri figli, della vostra Chiesa dos seus filhos e da sua e igreja della vostra bellissima nazione. e da sua belíssima nação. Ancora benedizioni a tutti. Ainda muitas bênçãos para todos. E vogliamo continuare con questi studi che noi stiamo facendo della parola del Signore, E queremos continuar com esses estudos da palavra do Senhor que estamos fazendo per il nostro beneficio e per il beneficio di chi ci ascolta. para o nosso benefício e para o benefício de quem nos escuta. E questa sera, a Dio piacendo e a Dio piace, E essa noite, Deus querendo e Ele quer, vogliamo parlare di un qualcosa che ha afflitto e affligge tantissimi credenti. queremos dizer sobre uma coisa que atinge e tem atingido muitos cristãos. È questa cosa che si chiama il peccato imperdonabile. É essa coisa que se chama o pecado sem perdão. Ci hanno insegnato per tanto tempo che noi credenti possiamo commettere il peccato imperdonabile. Nos ensinaram por muito tempo que nós, crentes, podemos cometer o pecado imperdoável. E questo insegnamento ha portato nella vita di molte persone E esse ensinamento trouxe para a vida de muitas pessoas e hanno una vita cristiana piena di paure, e tem uma vida cristã cheia de medos, di dubbi de dúvidas. e a volte sfociano anche in solitudine e depressione, E algumas vezes tem muitas pessoas depressas. perché hanno sempre sensi di colpa e sensi di condanna. Porque elas têm sempre muitos... se sentem culpadas. E hanno anche sensi di condanna. E se sentem condenadas. Ma la domanda di questa sera che vogliamo fare è proprio questa: può un credente commettere il peccato imperdonabile? Mas o que eu quero dizer hoje um cristão pode cometer o pecado imperdoável? Un cristiano può permettere un peccato, una bestemmia contro lo Spirito Santo? Um cristão pode fazer um pecado ou uma blasfêmia contra o Espírito Santo Che non può essere perdonato? que não pode ser perdoado, Come ci hanno insegnato per tanti anni? como nos ensinaram por tantos anos? A Dio piacendo vi daremo la risposta tra un po'. Se Deus quiser, daqui a pouco vamos te dar a resposta. Leggiamo un attimo la parola del Signore Vamos ler na Bíblia, na palavra de Deus, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 31. no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 31. Dice così la parola del Signore: Diz assim: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. La cosa che io mi domando è proprio questa: Aquilo que eu me pergunto é próprio isto: come possiamo noi credenti avere una vita piena, ripiena di Spirito Santo? como podemos nós cristãos ter uma vida cheia do Espírito? Se ci viene insegnato che proprio possiamo commettere un peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo. Se nos é ensinado que nós podemos cometer um pecado imperdoável contra o Espírito Santo, Questo pensiero fa spaventare a morte molti credenti.
Este pensamento nos assusta proprio a morte, a nós e muitos cristãos. Perché pensano che questo peccato imperdonabile che loro possono commettere Porque eles pensam que proprio esse pecado imperdoável que eles podem cometer possa allontanarli dalla grazia di Dio. podem os afastar da graça de Deus. E incominciano ad avere dei dubbi nella loro vita. E eles começam a ter muitas dúvidas nas suas vidas. Pensano di aver bestemmiato contro lo Spirito Santo Pensam de ter feito alguma blasfêmia contra o Espírito Santo. e vanno a chiedere consiglio ai loro pastori, ai loro leader, E vão pedir conselhos aos pastores, aos líderes, che spesso purtroppo confermano ai credenti que muitas vezes, infelizmente, eles confirmam aos cristãos che possono commettere questo peccato que imperdonabile. eles podem cometer esse pecado imperdoável. E quindi viene nella vita di questi credenti un senso di colpevolezza, Então, vem na vida desses cristãos um senso de culpa, un senso di condanna, de ser condenado. e quindi incominciano ad avere pensieri negativi, Então, eles iniciam a ter muitos pensamentos negativos. incominciano ad essere afflitti, Eles começam a ser aflitos, si allontanano dalla Chiesa vivendo in solitudine. se afastam da igreja e vivem em solidão. Questo senso di condanna fa credere loro Esse sentimento de condenação faz eles crerem che gli altri saranno salvati, que os outros serão salvados, ma loro no, saranno condannati mas eles não, eles serão a condenados causa di questo peccato imperdonabile. por causa deste pecado imperdoável. Quindi molti credenti, a motivo di questi falsi insegnamenti, Então, muitos cristãos, por causa desses falsos ensinamentos, pensano che i loro peccati eles pensam que o pecado deles sono più grandi della grazia di Dio. são maiores que a graça de Deus. E sono credenti che sono sempre sull'orlo del nervosismo, E são cristãos que eles estão sempre nervosos. sempre con esaurimento nervoso. Sempre nervosos. E a volte questi credenti sembra proprio che impazziscono a questo pensiero. E algumas vezes parecem próprio que esses cristãos eles ficam loucos por causa desses pensamentos. La loro mente sembra scoppiare A mente deles parece que vai explodir. perché hanno sempre lo stesso pensiero. Porque eles estão sempre pensando a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Pensano sempre, notte e giorno, di aver commesso questo peccato imperdonabile. Eles pensam dia e noite de ter cometido esse pecado sem perdão. Questo peccato che gli può impedire di essere salvati. Esse pecado que pode impedir dele ser salvado. Io credo che in questo momento Eu creio que neste momento sia proprio il momento per comprendere appieno quanto è grande la grazia del nostro Signore. seja próprio o momento de compreender de como, Quanto è grande la grazia del nostro de Signore. quão é grande a graça do nosso Senhor. E a te che stai ascoltando, E a você que está escutando, noi vogliamo darti una buona notizia nós questa sera. queremos dar para você uma boa notícia. L'Evangelo è la buona O notizia, Evangelho é a boa notícia. la buona notizia della grazia. A boa notícia da graça. E la buona notizia per te che stai ascoltando adesso, E a boa notícia para você que está escutando isto che agora, un cristiano, un credente come te e come me, que você é um crente como você e como eu, non può, não te pode, lo dico altre 2 volte, non può eu te falo mais uma vez, não pode commettere cometer il peccato o imperdonabile. pecado sem perdão. Ascoltami bene, Escuta-me bem. non c'è peccato Não existe pecado che Dio non possa que perdonare. Deus não pode perdoar. E vorrei che tu adesso dicessi insieme a me, amen. E eu quero que você diga junto comigo, amém. Quando tu comprendi il motivo per cui Dio ha mandato lo Spirito Santo, Quando você entende o motivo que Deus mandou o Espírito Santo, allora comprenderai anche che il peccato imperdonabile então você vai compreender que o pecado imperdoável consiste in una cosa soltanto, consiste em só uma coisa. è quello di rigettare completamente, É aquele de rejeitar completamente, è coerente
e coerentemente il nostro Signore Gesù o Cristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Questo è l'unico peccato imperdonabile Este é o único pecado imperdoável che si può manifestare nella nostra vita, que se pode manifestar na nossa quello di vida. rigettare volontariamente, sempre, Aquele de rejeitar sempre, continuamente, il nostro Signore Gesù Cristo o nosso Senhor Jesus e la Cristo sua opera perfetta, e a sua obra perfeita. cosa che non può succedere nella vita di un credente. Coisa que não pode acontecer na vida de um crente. Ci possono essere momenti tristi, momenti negativi nella nostra vita, Pode ter muitos momentos tristes ou negativos nas nossas vidas. ma nessun credente che ha fatto la professione di fede Mas nenhum cristão que fez a procissão de fé può commettere il peccato imperdonabile pode cometer o pecado imperdoável, rinunciando e rinnegando per sempre a Gesù Cristo e la sua opera perfetta. rejeitando e renegando para sempre Jesus Cristo e a sua obra perfeita. Gesù stesso dice nel Vangelo dell'Apostolo Giovanni, O mesmo Jesus disse no Evangelho do apóstolo João, Giovanni capitolo 15, versetto 26, João capítulo 15, versículo 26, dice così la parola del Signore: diz assim: ma quando verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai testificará de mim. Gesù Cristo dice che lo Spirito Santo che lui avrebbe mandato dal Padre Jesus Cristo diz que o Espírito Santo que ele mandaria através do Pai avrebbe testimoniato di lui. teria testemunhado dele. Quindi il peccato imperdonabile consiste Então, o pecado perdoável consiste em rigettare continuamente la persona di Gesù Cristo, rejeitar continuamente a pessoa de Jesus Cristo, di cui testimonia lo Spirito Santo. aquele que testemunha do Espírito Santo. Quando Gesù stava insegnando queste cose, stava parlando con i farisei, Quando Jesus estava ensinando essas coisas e falava com os fariseus, i farisei lo avevano rigettato come loro personale salvatore. os fariseus tinham o rejeitado como o salvador pessoal, E non solo, avevano anche pianificato di ucciderlo. e não somente isso, eles tinham até planejado de matar Jesus. E in diverse occasioni avevano pianificato di ucciderlo. Em diversas ocasiões, eles tinham planejado esse homicídio. E in un'occasione i farisei addirittura hanno accusato Gesù di essere un demone e di vivere insieme a demoni. Em uma ocasião, eles tinham acusado a Jesus de ser um demônio E di vivere e di avere dentro di sé dei demoni. e de ter dentro dele demônios. Marco capitolo 3, versetto 22, Marcos capítulo 3, versículo 22, dice così la parola del Signore: diz assim na palavra do Senhor: ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E quando gli scribi hanno detto queste parole a Gesù, E quando os escribas disseram essas palavras a Jesus, in questo momento Gesù gli ha risposto al versetto 28, neste momento Jesus os respondeu no versículo 28. leggiamo Marco 3 dal 28 al 30, Vamos ler de Marcos 3, do 28 ao 30. dopo che gli scribi lo avevano accusato di avere dei demoni dentro di lui, Depois que os escribas tinham acusado dele ter demônio dentro dele, Gesù risponde e dice: Jesus os responde e diz: in verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Asseriva questo perché dicevano: egli ha uno spirito immondo. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem,
Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem um espírito imundo. Perché Gesù disse questa frase e menzionò il peccato contro lo Spirito Santo? Porque Jesus ele disse essa frase e mencionou o pecado contra o Espírito Santo? Perché menzionò il peccato contro lo Spirito Santo che non avrebbe avuto perdono in eterno? Porque ele mencionou que o pecado contra o Espírito Santo não teria o perdão eterno. E quindi stiamo parlando del peccato imperdonabile. Então estamos dizendo do pecado imperdoável. Gesù disse questa frase agli scribi e ai farisei Jesus disse essa frase aos escribas e aos fariseus per un solo motivo. por um somente E il motivo. versetto 30 ce lo spiega. E o versículo 30 nos explica. Gesù disse questo perché loro dicevano, lui ha un demone. Jesus disse isso porque eles diziam, ele tem um demônio. Quindi la bestemmia contro lo Spirito Santo ancora oggi, Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo ainda hoje, bestemmiare contro lo Spirito Santo ancora oggi, blasfemar contra o Espírito Santo ainda hoje, è rigettare continuamente Gesù Cristo e la sua opera. é rejeitar continuamente Jesus Cristo e a sua obra. E voler dipendere dai propri sforzi personali. E querer depender dos nossos esforços pessoais. Quando Gesù ha menzionato il peccato imperdonabile, la bestemmia contro lo Spirito Santo, Quando Jesus mencionou o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, stava avvisando i farisei e gli scribi e stava dicendo attenzione a non rigettarmi. ele estava avisando aos fariseus e aos escribas atenção ao rejeitarem. Perché se voi invece di credere che io sono il Messia, credete che io abbia dei demoni e agisca con i demoni, Porque se vocês, ao invés de crerem que eu sou o Messias, vocês creiam que eu tenho demônio e haja através de demônios, voi state rigettando la mia persona e la mia opera. vocês estão rejeitando a minha pessoa e a minha obra. E siccome lo Spirito Santo testimonia di me, Como o Espírito Santo testemunha de mim, state rigettando quello che lo Spirito Santo sta testimoniando. vocês estão rejeitando aquilo que o Espírito Santo está testemunhando. Quindi il peccato imperdonabile nella vita di una persona Então, o pecado imperdonável na vida de uma pessoa è rigettare continuamente Gesù Cristo e la sua opera perfetta di grazia. é rejeitar continuamente Jesus Cristo e a sua obra cheia de graça. Noi cristiani ci dobbiamo rendere conto Nós cristãos temos que entender che la croce ha fatto la differenza nella nostra vita. que a cruz fez a diferença na nossa vida. Quando tu hai accettato Gesù Cristo come tuo personale Signore e Salvatore, Quando você aceitou Jesus Cristo como o seu pessoal Salvador, questo ha fatto una differenza nella tua vita. isso fez uma diferença na tua La vida. tua vita non era più come prima, la tua vita è cambiata. A tua vida não era mais como antes, a tua vida mudou. E anche tu non parli più come prima, ma parli in un altro modo. E você não fala mais como antes, você fala de uma outra maneira. Anche Gesù ha fatto dei discorsi prima della croce e dopo della croce. E até Jesus ele fez discursos antes da cruz e depois da cruz. Sono discorsi fatti sotto due patti completamente diversi. São discursos feitos sobre pactos completamente diferentes. Prima della croce Gesù ha parlato nel vecchio patto, prima della croce, il patto della legge. Antes da cruz, Jesus falou do velho pacto, o pacto da lei. Ma dopo la croce Gesù ha parlato per il nuovo patto, nel patto della grazia. Mas depois da cruz, Jesus falou do novo pacto, que é o pacto da graça. Quando Gesù ha detto queste cose ai farisei, Quando Jesus falou essas coisas aos fariseus, perché le ha dette? por que ele disse essas coisas? Perché loro si vantavano della loro capacità di saper rispettare la legge. Porque eles se vantajavam de saberem a lei. Ma noi sappiamo che i farisei avevano abbassato la legge di Dio al loro livello umano. Mas nós sabemos que os fariseus, eles tinham abaixado a lei ao nível deles humano. Ma Gesù è venuto per rialzare la legge che i farisei avevano abbassato. Mas Jesus ele veio para levantar a lei, aquilo que os fariseus tinham abaixado, Per rialzare la legge ai livelli di Dio, ai livelli divini.
para levantar a lei de novo ao nível divino. Perché la legge di Dio è buona, è santa e giusta, Porque a lei divina é boa, é santa e é justa. ma non rende nessuno buono, santo e giusto. Mas não deixa ninguém bom, santo e justo. Chi ci rende buoni, santi e giusti non è la legge, ma è la grazia di Dio. O que nos faz bom, santo e justo não é a lei, mas é a graça de Deus. Ma la legge di Dio è così santa, è così giusta, è così alta, Mas a lei de Deus é tão santa, tão justa e tão alta che all'infuori di Gesù Cristo nessun uomo, nessuna donna, nessuna creatura que além de Jesus Cristo, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa, né in cielo, né in terra, né sottoterra nem na terra, nem no céu e nem embaixo da terra, è riuscito ad osservare perfettamente questa meravigliosa legge divina con questi standard divini di Dio. conseguiu observar a lei divina com esses estandardes divinos. Quindi quando Gesù ha detto queste cose ai farisei, Então, quando Jesus disse essas coisas aos fariseus, stava riportando lo standard della legge di Dio a livello iniziale, a livello divino. estava levando novamente aos estandardes altos divinos esta lei. Quindi dobbiamo stare attenti quando Gesù parla e dice delle cose che riguardano prima della croce e quando Gesù parla e dice delle cose che riguardano dopo la croce. Então nós temos que estar atentos às coisas que Jesus fala que diz antes da cruz e coisas que ele fala que quer dizer depois da cruz. Quando io faccio questi insegnamenti, Quando eu faço estes ensinamentos, molte persone mi domandano e dicono: Pastore Vincenzo, muitas pessoas me perguntam e falam: Pastor Vincenzo, che cosa stai dicendo? o que você está falando? Quando io leggo qualcosa che dice Gesù, Quando eu leio alguma coisa que fala Jesus, quello che Gesù dice io faccio. aquilo que Jesus diz, eu faço. Amato dal Signore, Amado do Senhor, se anche tu la pensi in questo modo, se até você pensa dessa maneira, voglio leggerti alcuni passi della parola del Signore. eu quero ler para você alguns passos da palavra. Matteo capitolo 5, Mateus capítulo 5, dal versetto 29 al versetto 30. do versículo 29 ao versículo 30. Dice così la parola del Signore. Diz assim a palavra: Ora, se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che il tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il corpo sia gettato nella genna. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amico, fratello, amata sorella che mi state ascoltando, Meu amigo, meu irmão, meu amado irmão e irmã que me estão escutando, tu hai detto che quando Gesù dice una cosa tu la fai, você disse que quando Jesus fala uma coisa, você faz. non guardi se la dice prima della croce o dopo la croce. Você não olha se ele fala antes da cruz ou depois da cruz. Quando Gesù dice una cosa tu la fai. Quando Jesus diz uma coisa, você faz. Allora la mia domanda a te che mi stai ascoltando è questa: Então a minha pergunta para você que está escutando é esta: quando hai sbagliato ti sei tagliato una mano? quando você errou, você cortou uma mão? Quando i tuoi occhi hanno guardato qualcosa di impuro ti sei cacciato un occhio? Quando os teus olhos olhou alguma coisa de impuro, você tirou o teu olho? Quando hai peccato hai ubbidito a tutto quello che Gesù dice di fare? Quando você pecou, você obedeceu tudo aquilo que Jesus fala para você fazer? Perché se tu hai detto che tutto quello che dice Gesù io lo faccio, Porque se você disse que tudo aquilo que Jesus fala eu faço, è stata una frase tua. é uma frase tua. Tu hai detto o prima della croce o dopo della croce, non mi interessa quello che Gesù dice, io lo faccio.
porque você falou ou antes da cruz ou depois da cruz, não me interessa. Aquilo que Jesus fala, eu faço. Allora, quando hai sbagliato, ti sei tagliato una mano? Então, quando você errou, você cortou a tua mão? Quando hai guardato qualcosa di impuro, ti sei tolto un occhio? Quando você olhou para alguma coisa de impuro, você tirou um dos teus olhos? Quando la tua lingua ha parlato male di qualcuno, te la sei tagliata? Quando você falou mal de alguém, você cortou a tua língua? Quando i figli si sono ribellati con i genitori, li hai lapidati? Quando os teus filhos se rebelaram com os pais, vocês o lapidaram, um dos teus filhos? Quando predichi la parola del Signore, stai attento a non indossare la lana e il lino insieme? Quando você prega a palavra do Senhor, você deve estar atento a não vestir a lã e o linho juntos. Hai fatto quello che la legge dice? Hai fatto quello che Gesù dice? Você fez aquilo que a lei diz? Você fez aquilo que Jesus fala? E se tu non hai fatto quello che Gesù ha detto prima della croce, E se você não fala aquilo, e se você não faz aquilo que Jesus diz antes da cruz, sei stato obbediente a Gesù, ti sei tagliato un braccio? você foi obediente a Jesus, você cortou um dos teus braços? Io credo proprio di no. Eu creio próprio que não. C'è una differenza Tem uma tra diferença la parola che dice Gesù prima della croce entre a palavra que Jesus fala antes da cruz e la parola che dice Gesù dopo la croce. e a palavra que Jesus fala depois da cruz. Per esempio, Por exemplo, io ho sentito credenti che chiamano altri credenti razza di vipere. eu escutei alguns crentes que chamam outros crentes de raças de víboras. Ma Gesù non ha mai detto a nessun peccatore razza di vipere. Mas Jesus nunca falou, nunca disse a nenhum pecador raça de víbora. Non ha mai detto ai suoi discepoli che sono un covo di vipere. Nunca disse a um dos seus discípulos que eles são uma raça de víboras. A nessun esattore delle tasse. A nenhum cobrador de taxa. A nessun peccatore Gesù si è rivolto dicendo vipera, razza di vipere. A nenhum pecador Jesus dirigiu para ele e disse: você é uma raça de víbora. Queste parole le ha dette solo ai farisei. Essa palavra ele disse somente aos fariseus. Perché i farisei e gli scribi erano le persone Porque os fariseus e escribas eram pessoas che rigettavano la testimonianza dello Spirito Santo sulla messianicità di Gesù. que rejeitava a testemunhança do Espírito Santo sobre que Jesus é o Messias. Ma se noi guardiamo tutte le lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto alle chiese, Mas se nós vamos ver todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas dopo la croce, depois da cruz, mi comprendi? Dopo la croce, você está me entendendo? Depois da cruz, Paolo non ha mai parlato del peccato imperdonabile alle chiese. Paulo nunca falou do pecado imperdoável para as igrejas. Nessuna volta menziona il peccato Em imperdonabile. nenhuma vez ele mencionou o pecado imperdoável. Anzi, quando lui scrive ai Colossesi, Pelo contrário, quando ele escreveu aos Colosseus, lui mette l'enfasi, mette la forza sul fatto che Gesù ha perdonato tutti i nostri peccati. ele coloca ênfase e força que Jesus perdoou todos os pecados. Colossesi capitolo 2 versetto 13 Colossenses capítulo 2, versículo 13, è scritto così: é escrito assim: e con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Tutti i peccati. Todos os pecados. E la parola tutti vuol dire tutti. E a palavra toda quer dizer toda. Gesù Cristo con il suo sangue ha perdonato tutti i tuoi peccati e i miei peccati. Jesus Cristo com seu sangue perdoou todos os teus pecados. E la parola tutti vuol dire tutti. E a palavra todo quer dizer tudo. E questo vuol dire che non c'è peccato nella tua vita, nella mia vita, nella vita di un credente che il sangue di Gesù Cristo non possa perdonare. Isso quer dizer que não existe pecado na minha vida, na tua vida, que o sangue de Jesus Cristo não pode perdoar. Attraverso il suo sacrificio perfetto, Através do seu sacrifício perfeito, Gesù Cristo ci ha purificato di tutti i nostri peccati, Jesus Cristo nos purificou de todos os pecados. passati,
passados, presenti presenti e futuri. e futuros. Dice, ma Pastore Vincenzo, Você fala, mas pastor mi Vincenzo, dice anche quelli futuri? você me fala, mas até aqueles futuros? Certo, Certo. 2000 anni fa, quando Gesù è morto sulla croce, 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, in quel preciso momento lui ha perdonato i tuoi peccati. naquele exato momento, Jesus perdoou os seus pecados. Tu dov'eri? Onde você Non estava? eri neanche nato. Você nem tinha nascido Quindi ainda. più di 2000 anni fa Gesù Cristo ha perdonato i tuoi peccati futuri. Então, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo perdoou os teus pecados Tu futuros. non c'eri, Você não tinha. i tuoi você peccati não ancora estava non ainda. c'erano, Os teus pecados ainda não existiam. ma Gesù Cristo già li aveva perdonati. Mas Jesus Cristo já os tinha perdoado. Tutto era compiuto. Tudo era cumprido. Quindi il sangue di Gesù Cristo ci purifica, ci perdona da tutti i nostri peccati. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E questa è la bella notizia, la buona novella di questa sera, E isto é a bela notícia que é dessa noite. che renderà il tuo cuore stabile, Que você vai ter o teu coração estável, pieno di grazia cheio de graça e di certezza. e de certeza. Quindi niente e nessuno ci potrà mai allontanare dall'amore di Dio. Então, nada e ninguém pode nos afastar do amor de Deus. L'Apostolo Paolo dice niente e nessuno ci può separare dall'amore di O Dio. apóstolo Paulo diz: nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Tu mi dirai, Pastore Vincenzo, neanche il peccato? Você me dirá, mas pastor Vincenzo, nem mesmo o pecado? Sì, neanche il peccato. Sim, nem mesmo o pecado. Niente e nessuno vuol dire niente e nessuno. Nada e ninguém quer dizer nada nem ninguém. Il tuo peccato non è più grande della grazia, O teu pecado não é maior que a graça, ma la sua grazia è più grande del tuo mas a peccato. sua graça é maior que o teu pecado. Ah, Pastore Vincenzo, Ah, pastor mi Vincenzo, piace questo tuo insegnamento. eu gosto desse teu ensinamento. Ora che so questo, Agora que eu sei isto, io esco fuori eu vou lá para fora e faccio tutti i peccati che io voglio. e faço todos os pecados que eu quero. Tanto tu mi dici che sono tutti perdonati. Então você me diz que são todos perdoáveis. Amato dal Signore, Meu amado, io non sono responsabile di quello che tu eu fai não sou responsável daquilo que você e non faz. sono responsabile di quello che tu vuoi fare. E não sou responsável daquilo que você quer fazer. Io sono responsabile di predicarti la parola del Signore Eu sou responsável de pregar para você a palavra do Senhor. e dirti che quando tu credi, E dizer que quando você crê, tutti i tuoi peccati, todos os seus pecados, passati, passado, presenti presente e futuri, futuro, sono perdonati e lavati con il sangue di Gesù Cristo são il Signore. perdoados e lavados com o sangue de Jesus Cristo, E quando nosso tu Senhor. credi in questo E quando você crê nisto e vivi veramente nella sua grazia, e vive na sua graça, la sua grazia, la sua grande e meravigliosa grazia, a sua graça, a sua grande e maravilhosa graça, ti farà diventare integro, vai te fazer você ser íntegro, santo, santo, spirito, espírito, anima alma e corpo. e teu corpo. Più grazia più ricevi, Mais graça você recebe, più grazia tu ricevi mais graça você e recebe meno avrai desiderio di e peccare. menos desejo você vai ter de La pecar. grazia non ti rende libero di fare quello che tu vuoi, A graça não te deixa livre de fazer aquilo que você ma quer. la grazia ti rende libero Mas a graça te deixa livre adesso, in questo momento, agora, neste momento, di distruggere tutti i peccati de destruir todos os teus e pecados tutte le dipendenze e todas as dependências che adesso tu hai nella tua que vita. agora você tem na tua vida. Andiamo a leggere ancora la parola del Signore. Vamos ler ainda na palavra do Senhor. Matteo capitolo 26, versetto 28. Mateus capítulo 26, versículo 28, Dice così la parola del Signore. diz assim: Perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è stato sparso per molti per il perdono dei peccati. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. La parola del Signore dice che il sangue di Gesù Cristo è stato sparso per il perdono dei tuoi peccati, per i miei peccati e per i peccati di tutti coloro che credono in Lui. A palavra de Jesus Cristo diz que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para os teus pecados, para o meu pecado e para o pecado de todos que aquele creem em Jesus Cristo. Tutti i peccati vuol dire tutti i tuoi misfatti, Todos os pecados quer dizer todos os teus erros, i tuoi crimini,
os teus i crimes, tuoi delitti, os teus delitos, tutte le cose todas as coisas sono state perdonate e lavate con il sangue di Gesù. foram perdoadas e lavadas com o sangue de Jesus. Completamente, Completamente, definitivamente. definitivamente. Il giorno stesso in cui tu hai accettato Gesù Cristo come tuo personale Signore e Salvatore. Naquele mesmo dia que você aceitou Jesus Cristo como seu pessoal e Senhor e Salvador. Tu mi potrai fare una domanda in questo momento. Você me pode dizer uma pergunta neste momento. Ma Pastore Vincenzo, Mas pastor Vincenzo, com'è possibile che Dio veramente si possa dimenticare di tutti i miei peccati? como é possível que Deus verdadeiramente possa esquecer de todos os meus pecados? Una cosa ti posso dire, amato da Dio. Eu posso te dizer uma coisa. Lui lo fa. Ele faz. Sai perché? Sabe por quê? Perché è Dio. Porque ele é Deus. E quando dice una cosa, E quando ele diz uma coisa, lui la fa. ele faz. Dio non è un uomo che possa mentire. Deus não é homem que possa mentir. Ti ricordi quel peccato che hai commesso tanti anni fa? Você lembra daquele pecado que você fez Te lo tantos ricordi? anos atrás? Você lembra? Proprio quello lì, te lo É ricordi? próprio aquele ali, você lembra? Allora ascoltami attentamente. Então escuta-me atentamente. Proprio quel peccato, Próprio aquele pecado, Dio dice Deus diz che non lo ricorda più. que não lembra mais. Proprio quel peccato. Próprio aquele pecado. Quel peccato che tu credi imperdonabile. Aquele pecado que você crê que é imperdoável, Dio dice, Deus diz: io non mi ricorderò più dei tuoi peccati eu não me lembrarei mais do e non mi pecado. ricorderò più delle tue iniquità. E não me lembrarei mais das tuas E quando iniquidades. Dio dice E quando Deus fala che perdona e ha misericordia, non si ricorda que o perdão e a misericórdia não se lembra, dei tuoi peccati e delle tue iniquità, não se lembra dos teus pecados e das tuas iniquidades, Dio lo farà. Deus o fará. Non solo non si ricorda, Não somente ele não se Hoje. lembra hoje, ma non si ricorderà neanche domani mas ele não vai se lembrar nem mesmo amanhã, e né e dopodomani nem depois de amanhã, e né per tutto il tempo che tu vivrai in questa vita. e nem por todo o tempo que você viverá nesta vida. I peccati di ieri, Os pecados de i ontem, peccati di os oggi pecados de e i hoje, peccati di e domani os pecados de amanhã ti sono perdonati completamente foram perdoados completamente per un motivo soltanto, por somente um motivo, perché Dio non mente. porque Deus não mente. E anche se i tuoi E peccati mesmo se os teus sono quelli pecados di ieri, são aqueles de ontem, di oggi, de hoje di domani, e de amanhã, ricordati che il tuo Dio lembre-se de quem é o teu è un Dio Deus. che non cambia mai, É um Deus que nunca muda. è sempre lo É stesso, sempre o mesmo. ieri, E ontem, oggi hoje e domani. e amanhã. Amen? Amém? La buona notizia per te e per me questa sera, A boa notícia para você e para mim esta noite, che un credente, uno che ha fatto la professione di fede, que é crente, que fez a profissão de fé, non potrà mai più commettere il peccato imperdonabile nella sua vita, não poderá nunca mais cometer o pecado imperdoável na sua vida. perché il peccato imperdonabile Porque o pecado di cui imperdoável parla Gesù daquele que fala Jesus è uno solo. é um somente. Stava parlando ai scribi, ai farisei, Estava falando aos escribas e os fariseus, quando lo Spirito Santo testimoniava che lui era il Messia quando o Espírito Santo testemunhava que ele era Deus, e loro rifiutavano questa testimonianza dello Spirito Santo e eles rejeitavam essa testemunhança do Espírito e Santo. dicevano addirittura che era posseduto da demoni. E diziam até mesmo que ele era possedido dos demônios. Quindi, amato da Dio, Então, amado de Deus, metti il tuo cuore in pace, stai tranquillo, deixe o teu coração em paz e esteja tranquilo. stai sereno. Esteja sereno. La grazia di Dio A graça de Deus è più grande di ogni nostro é peccato. maior de todos os nossos pecados. Una volta, Uma vez prima atrás, di accettare Gesù Cristo come nostro personale Signore e Salvatore, antes de aceitar a Deus como nosso pessoal, Senhor e Salvador, allora sì avevamo commesso un peccato imperdonabile. aí sim a gente tinha cometido um pecado Ma il imperdoável. giorno in cui io e te Mas naquele dia em que eu e você, siamo diventati figli di Dio grandemente amati, nós fomos feitos filhos grandemente amados, perché abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro personale Signore e Salvatore, porque nós aceitamos a Cristo como nosso pessoal, Senhor e Salvador, da quel momento in poi daquele momento em il diante, peccato o imperdonabile pecado imperdoável che tanto ti ha spaventato, que te deixou com tanto medo, che tanta paura ha portato nella tua vita, que trouxe tanto medo na tua vida, proprio per quel peccato é imperdonabile, próprio aquele pecado imperdoável. dal momento in cui hai fatto la tua professione di fede, No momento em que você fez a profissão de fé, non ti appartiene più. não é mais na tua vida. E mai, E nunca mais, assolutamente mai, e absolutamente nunca, noi credenti nós crentes possiamo ricommettere.
podemos cometer de novo questo peccato imperdonabile, esse pecado imperdoável, rifiutando rejeitando la testimonianza dello Spirito Santo a testemunhança do Espírito che ci Santo, attesta que nos attesta che Gesù Cristo que Jesus Cristo è ora hoje e in eterno em il eterno nostro unico, o nosso único, personale pessoal Signore Senhor e e Salvatore. Salvador. Amen. Amém. Grazie per la vostra pazienza. Grazie, obrigado pela vossa paciência. Ancora un abbraccio forte forte da Roma, Ainda um abraço de novo da Roma, dal pastore Vincenzo do pastor Galati Vincenzo Galati e da e de Juan. Dio vi benedica. Deus nos abençoe. Buon 2017. Bom 2017. Bacio, un abbraccio. Um Shalom. beijo, um abraço, shalom.